Noite, que a graça do Senhor e a sua paz esteja com todos nós. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão, uma tarefa, que foi expressa na Bíblia de diversas maneiras. No texto que nós já lemos neste culto, foi expresso numa linguagem figurada, da igreja ser coluna e baluarte da verdade. Isto é, a igreja deve sustentar e mostrar a beleza da verdade. Da mesma forma que num prédio, numa casa, as colunas servem para sustentar a casa, para manter a casa de pé, e em alguns casos as colunas também servem como ornamentação, como embelezamento. A Igreja do Senhor Jesus Cristo deve sustentar a verdade neste mundo de engano, neste mundo em que a mentira prevalece, neste mundo no qual a inverdade, desde a primeira mentira contada lá no Jardim do Éden, está sempre guerreando contra a verdade. É missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo sustentar a verdade, mostrar a beleza da verdade. E qual seria esta verdade que a igreja deve sustentar, que a igreja deve manter de pé, manter elevada, proteger contra toda distorção e falsificação? Qual seria esta verdade que a igreja deve anunciar sem medo ao mundo? O apóstolo Paulo declara esta verdade de modo resumido, mas ao mesmo tempo muito belo, com um cântico, uma poesia, um cântico que era entoado pelas igrejas cristãs na sua época. O cântico que aparece aí no verso 16 de 1 Timóteo capítulo 3. Ele faz uma introdução a esse cântico dizendo que confessadamente, reconhecidamente, grande é o mistério da piedade. Então ele diz que é confessado por todo o povo de Deus, é reconhecido por todo o povo de Deus, que o mistério da piedade é grande. A palavra mistério, como nós explicamos ontem, refere-se à revelação de Deus, exatamente à verdade que estava oculta, mas que Deus tem revelado. A palavra mistério, desde o Antigo Testamento, refere-se ao plano de Deus, que só pode ser conhecido por revelação de Deus, por iniciativa de Deus em revelar e trazer a devida explicação. Desde Daniel, capítulo 2, que a palavra mistério é usada e apresenta esse sentido do plano de Deus, o plano redentor de Deus, o plano de Deus salvar o seu povo, restaurar sua criação, implantar o seu reino neste mundo. Este plano, então, é algo que Deus revela e explica às pessoas, como nós vimos em textos do Antigo Testamento, através dos seus servos, os apóstolos e profetas, e que hoje nós temos registrado nas Escrituras. Este é o mistério da piedade, que nesse mesmo capítulo, no verso 9, o apóstolo chama de mistério da fé. Então, o mistério aqui não se trata de algo oculto, que a gente precisa de certas elucubrações para entender. Não, o mistério é a revelação de Deus já feita, já declarada para nós, já explicada para nós, que trata do reino de Deus trazido através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade que a igreja deve sustentar. Esta é a verdade que a igreja deve manter de pé, deve ser coluna e baluarte. A palavra piedade aqui se refere, então, a aquela regra de fé, aquele ensino, aquela verdade
que deve dirigir nossa vida. Depois de então declarar que esta revelação de Deus, que ele aqui usa a palavra mistério, é grande, ele então declara qual é esta revelação através de um poema que diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Neste poema, que como eu disse era um hino, nós temos uma síntese da verdade declarada de forma poética, uma síntese do que a igreja deve defender. O poema tem 3 estrofes, cada estrofe com 2 linhas, que estão em paralelo, que tanto se completam como se contrastam. Então elas formam um paralelismo que vai acumulando, que vai se completando, mas também se contrasta. Você percebe o contraste, que fala daquele que foi manifestado na carne, mas foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, mas foi pregado às nações, foi crido no mundo, mas contemplado na glória. Você percebe 3 frases que destacam a obra do Senhor Jesus Cristo a nível terreno e 3 frases que destacam a obra do Senhor Jesus Cristo no nível celestial. Então, essa é a poesia que era cantada pelos irmãos daquele tempo. E esta poesia, então, nos apresenta a revelação do Senhor Jesus Cristo em carne, manifestando o poder de Deus através da ação do Espírito Santo. Nos fala do testemunho de Cristo feito por anjos e homens e a recepção de Cristo, de ser crido no mundo e recebido na glória. E nessas 3 próximas mensagens, de hoje, amanhã de manhã e amanhã tarde ou noite, nós vamos tratar de explicar cada uma destas estrofes e ver as implicações missionárias que elas podem trazer para a igreja. Ontem nós tratamos do que é o mistério e mostramos que é parte da missão da igreja estar defendendo, sustentando esse mistério e que ela faz isso através da proclamação e através da oração. A igreja proclama, cada um de nós deve proclamar este mistério, esta mensagem, e cada um de nós deve orar por nós mesmos, orar uns pelos outros, orar pelos missionários, para que eles tenham ousadia, tenham oportunidade e possam proclamar este mistério da forma adequada. Então hoje nós vamos ver o que deve estar incluído nesta mensagem de proclamação, vendo as 2 primeiras frases. E a primeira delas é: a igreja, em sua tarefa missionária, deve proclamar que Jesus se manifestou em carne, isto é, deve proclamar a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra, reconhecemos que somos incapazes de compreender esta palavra, até indispostos para amar e obedecer esta palavra. Então carecemos da ação do Teu Espírito Santo, atuando nas vidas e corações nossos, para que haja compreensão, amor e obediência a esta palavra. Que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que possa atrapalhar esta ação do Espírito Santo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Na sua proclamação missionária, a igreja deve pregar, a igreja deve ensinar, a igreja deve anunciar a encarnação de Cristo, que Cristo se manifestou em carne. A expressão aqui, aquele que foi, se refere pelo contexto que nós temos,
pelo que é dito no próprio versículo, a pessoa de Cristo. Então, o primeiro aspecto, a primeira obra mencionada da pessoa de Cristo é que ele foi manifestado em carne. A palavra manifestado tem a ideia de revelado. Nós notamos isso, por exemplo, em Marcos 4, 22, quando o Senhor Jesus Cristo diz que tudo que está oculto será manifestado e tudo que está escondido será revelado. Então essa é a ideia. Jesus foi revelado em carne. A expressão em carne fala exatamente da encarnação do Senhor Jesus Cristo. E o que é a encarnação de Cristo? É o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, assumir a natureza humana, tornar-se ser humano. Isso é parte central do cristianismo, isso é parte central da fé cristã, isso é parte inegociável da fé cristã. Que o Senhor Jesus, sendo Deus, assume a natureza humana, torna-se humano. E eu poderia até pedir, e eu tenho certeza que alguns de vocês poderiam citar de modo decorado João 1,14, que diz o quê? E o verbo muito bem. João, narrando então a introdução do seu evangelho, ele nos apresenta Jesus Cristo como o verbo, isto é, a revelação de Deus, a comunicação de Deus. O verbo como aquele que declara Deus, que mostra Deus, a palavra encarnada de Deus. Logo no versículo 1, João 1, ele diz, no princípio era e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele vai mostrando que o Senhor Jesus Cristo, então, era Deus e estava com Deus. E aí no verso 14 ele diz que este verbo se fez carne, se fez gente, se fez natureza humana, se fez humanidade e habitou entre nós, e esteve entre nós, como Deus habitando, Deus fazendo a sua tenda, Deus fazendo o seu tabernáculo no meio da humanidade, cheio de graça e verdade. Esta expressão, graça e verdade, é uma figura de linguagem de inclusão, que inclui, através de duas palavras, inclui toda a ação de Deus. Ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento, nem sempre traduzidas da mesma maneira. Ela foi muitas vezes traduzida como benignidade e fidelidade, misericórdia e fidelidade e assim por diante. Você talvez lembre vários textos nos Salmos, Lamentações, capítulo 3, onde essas duas palavras aparecem juntas. E com isso, o autor, quando as utiliza em conjunto, ele quer se referir a toda a ação de Deus em prol do seu povo, em prol da restauração da criação, toda a ação de Deus que manifesta quem Deus é, agindo com misericórdia e fidelidade. Então, na encarnação do Senhor Jesus Cristo, na manifestação de Jesus em carne, se manifestou de modo pleno, cheio de graça e verdade, isto é, a graça e a verdade de Deus, a ação graciosa e fiel de Deus para resgatar o seu povo, se manifestou, e aí ele diz, e vimos a sua glória, glória então, como do unigênito do Pai. Um outro texto que mostra a encarnação é a carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4,
quando o apóstolo Paulo então diz que, vindo porém, ou chegando porém, à plenitude do tempo, isso é o tempo exato, o tempo certo, no calendário de Deus, nem antes, nem depois, mas no tempo do cronograma de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus envia o seu Filho, esse seu Filho nasce de uma mulher, nasce da Virgem Maria, assumindo então a natureza humana, assumindo a humanidade. Esse seu Filho nasce sob o regime da lei, e no verso 5, para quê? Para resgatar, para libertar aqueles que estavam sob a lei, e que assim nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Então, quando Paulo diz lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, aquele que foi manifestado na carne, ele está se referindo a esta encarnação, ao fato de Deus enviar o seu Filho para se tornar gente humana, para se tornar pessoa humana, para se tornar humanidade, para se tornar homem. Ao dizer isso, fica pressuposto que Jesus já existia, mas já existia apenas como Deus. Ele era Deus. E ele então torna-se também homem, torna-se também ser humano. E então vem a pergunta, né? Por quê? Por que era necessário, ou por que Deus planejou isso, que o seu Filho, Deus Filho, tinha que se tornar ser humano, tinha que fazer parte da humanidade? E para responder a esta pergunta, por que isto se fazia necessário, vamos primeiro para o livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Vamos ler os primeiros versos 9 e 10. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Quem é esse que por um pouco foi feito menor do que os anjos? Aí ele responde no texto, quem é? Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Para que Jesus provasse a morte no lugar do povo de Deus, ele tinha que se tornar homem, ser humano. Ele tinha que então ser feito um pouco menor do que os anjos. Agora veja o verso 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aí talvez você pergunte, e Jesus precisava ser aperfeiçoado? Porque quando a gente fala de que algo precisa ser aperfeiçoado, nós logo entendemos que aquilo não é perfeito. A palavra perfeito na Bíblia, ela tanto indica algo, ou aperfeiçoar, melhor dizendo, o verbo aperfeiçoar, tanto indica algo que não era perfeito, mas precisava chegar ao ponto de perfeição, mas também algo que, para aquela função, precisava ser completo. Você pode olhar, por exemplo, para uma criança de 2 anos
E no nível de criança de 2 anos, você pode dizer, esta criança é perfeita. Mas para se tornar um pai de família, essa criança precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser completada, atingir uma maturidade que lhe permita isso. No caso aqui, está falando de Jesus como Salvador da humanidade. Para ser Salvador da humanidade, não bastava Jesus ser apenas Deus. Ele tinha que ser Deus, mas também tinha que ser homem. Para salvar os homens, era preciso alguém que fosse Deus. Mas era preciso alguém que se identificasse com os homens. Veja agora, ainda aí, em Hebreus capítulo 2, os versos 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Para que por sua morte destruísse o que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, não salva anjos, mas socorre, isto é, salva quem? A descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Fica implícito aqui o seguinte: se Deus tivesse planejado salvar anjos, o que teria que acontecer? Raciocina aí. Para salvar homens, Deus Filho teve que se tornar homem. Para salvar anjos, exatamente. Para ser o Salvador, ele teria que se identificar com quem ele iria salvar. Mas Deus não decidiu salvar anjos, como diz aí, pois ele não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. Então era necessário que esse Salvador o quê? Se tornasse parte da descendência de Abraão. Se tornasse parte da humanidade. Que ele então pudesse ser semelhante aos irmãos, ser também carne e sangue, para fazer a propiciação pelos pecados. A encarnação é parte essencial da salvação. Se Jesus não tivesse se tornado ser humano, não haveria salvação. Logo, isso é deve ser parte essencial também da nossa proclamação, da nossa crença, do mistério da fé, da revelação de Deus. Que Jesus, sendo Deus, tornou-se homem para pagar pelos pecados dos homens. Lembra sempre eu já mencionei isso em outras pregações. O nosso pecado foi contra quem? Deus. E Deus é ser infinito, sem início e sem fim.
Logo, a penalidade de um pecado, mesmo que seja um só, cometido contra Deus, é uma penalidade infinita. Quem rejeita Cristo vai para a condenação eterna. Por que eterna? Porque nunca vai ter como terminar de pagar. Paga hoje, paga amanhã, paga depois, mas a penalidade é infinita, a dívida é infinita. Somente um ser infinito pode pagar uma dívida infinita. Tinha que ser Deus. Mas quem foi que pecou? Os homens. E só quem poderia pagar no lugar dos homens era um homem. E aí você vê aquilo que nós lemos ontem em Corinto, a sabedoria do plano de Deus. Numa só pessoa, Deus, homem. Ele vai à cruz e lá ele paga pelo pecado do povo de Deus, como Deus e como homem. A encarnação era necessária. E por isso ela deve ser parte da nossa proclamação. Em 1 João 3, 5 e 8 diz que Jesus se manifestou para tirar o pecado. Exatamente isso. Para que a nossa dívida com Deus, a dívida dos nossos pecados, fosse paga. Tinha que ser alguém semelhante a nós, mas que também tivesse um valor infinito, portanto divino, Deus, que morresse na cruz pagando pelos nossos pecados. Aqui nós estamos no centro do Evangelho. Negar isso aqui é negar o Evangelho. E é destruir qualquer base para a nossa salvação. Se a nossa salvação não foi feita, não foi realizada por Deus, estamos perdidos. E se também não foi paga por um homem, não serve para nós, pessoas, seres humanos, ok? Então aqui é o centro. A igreja, na sua proclamação missionária, deve enfatizar esta verdade, deve manter esta verdade. Em 1 João capítulo 4, verso 9, também diz que Jesus se manifestou para demonstrar o amor de Deus. Essa encarnação, para Deus, não era necessária. Deus perderia alguma coisa se o seu filho não tivesse se encarnado? Perderia? Não. Se ele ainda quisesse ter um mundo, o que ele poderia fazer? Destruir esse aqui e criar outro, acabou? Para ele isso seria difícil? Não, seria difícil. Mas ele manifesta o seu amor em querer salvar pecadores como eu e você, mesmo custando a vida do seu filho, mesmo enviando o seu filho ao mundo. Quais seriam as implicações missionárias disso aqui? Então, a gente deve proclamar isso, e quais seriam as implicações para a obra missionária? Primeiro vamos para 1 João, capítulo 1, versos 1 a 4. O apóstolo João diz assim, 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, quem é que era desde o princípio? Jesus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Por que essa ênfase aqui? O que ouvimos, o que vimos e vimos com os nossos próprios olhos, ele faz questão de enfatizar, contemplamos, pegamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Por que esta ênfase?
Jesus veio em carne. Jesus se tornou gente. Jesus se tornou ser humano. Jesus se tornou homem. Jesus, durante sua encarnação, teve fome, teve sede, teve sono, sofreu. A única diferença entre Jesus e nós foi que Jesus nunca pecou. Mas Jesus experimentou sono, experimentou fome, experimentou sede, certo? Experimentou sofrimento, sofrimento físico, sofrimento psicológico. Ele experimentou isso. Ele se entristeceu, chorou. Esta é a ênfase que João quer dar aqui, nesta carta. Que na época de João isso estava sendo negado, na época que ele escreveu esta carta. Achavam que era uma coisa horrível demais dizer que Deus se tornou carne, Deus se tornou gente assim como nós. Aí João está enfatizando, quer dizer para vocês que o que nós ouvimos, que o que nós vimos com os nossos próprios olhos, o que nós pegamos, apalpamos com respeito ao verbo da vida, e aí ele continua, e a vida se manifestou. E nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como é que as pessoas podem ter comunhão com Deus? Como é que diz aí o texto? Como é que as pessoas podem ter comunhão com Deus? Somente através do Filho de Deus. Somente através do Deus encarnado. Somente através do Verbo que se fez gente. Se alguém não sabe disso, essa pessoa vai ter comunhão com Deus? Não vai ter. Então essa é a primeira implicação. Por que a gente deve proclamar isso? Primeira implicação missionária. Sem esta proclamação, as pessoas não poderão ter comunhão com Deus. João dizia, a gente está contando isso para vocês, está falando isso para vocês, ele diz, para que vocês tenham comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, fazer missões não é apenas você ir num lugar e lá ajudar pessoas a terem uma vida melhor. Você pode fazer isso. Até não seria pecado. Mas não chame isso de missões, porque não é. Fazer missões não é simplesmente, eu fiz missões hoje, tinha uma pessoa com problema, e eu disse, pois venha para a igreja, que esse seu problema vai ser resolvido. Olha, não tem nada errado você chamar uma pessoa para a igreja, mas não chame isso de evangelizar, isso não é evangelizar, certo? E talvez você esteja até dando uma falsa promessa para a pessoa, porque dependendo do problema dela, o chegar à igreja não vai o quê? Não vai resolver. Evangelizar, irmãos, é você, não necessariamente com essas palavras aqui, com essa explicação teológica aqui, mas é você dizer para a pessoa, Deus te ama. Mas você não pode ter comunhão com Ele, você não pode ter a vida eterna dEle, porque você é pecador, como eu também sou. Nós somos pecadores. E por causa do nosso pecado, nós não podemos ter comunhão com Deus. Mas Deus nos ama tanto, que Ele mandou o Filho dEle, que se tornou gente, assim como eu e você, só que sem pecado. E Ele foi para a cruz e morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados. Para que assim eu e você possamos ter
comunhão com Ele. E olha, não tem outro jeito para você ter comunhão com Deus, não tem outro jeito para você ter vida eterna, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem, especialmente nos tempos de hoje, é extremamente escandalosa. Sabia? Porque ela parece o que? Ser intolerante. E eu me lembro de numa viagem que eu fiz, o guia chegou e falou, quer dizer que vocês acham que todo o restante do mundo que não conhece Cristo, ele usou essa expressão. Ele não conhecia muito a língua portuguesa, então ele usou essa expressão. Então vocês acham que todo mundo que nem ouviu falar de Jesus Cristo está danado? E por danado, ele usou a palavra na acepção da palavra, que danado quer dizer o quê? Condenado, certo? Já foi condenado. E a nossa resposta teve que ser o quê? Sim. Ele não podia aceitar um negócio desse. Tem tanta religião no mundo, tanta religião maior até do que a de vocês ainda. Pronto. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz. E fazer missões é ir contra essa corrente e proclamar esta mensagem. Isso deve ser proclamado porque a vida eterna e é a comunhão, mas também deve ser proclamado porque é o meio de salvar. Veja 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Paulo diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para o quê? Salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Certo? A salvação começa com o reconhecimento de que eu sou pecador e que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí nos versos 3 a 6 ele diz, isto é bom, no capítulo 2, versos 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus o quê? Homem. Ele tinha que ser homem. Que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Devemos proclamar esta encarnação, porque a salvação das pessoas depende dela. Mas uma terceira implicação, isso envolve serviço sacrificial. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Escrevendo à igreja de Filipos, que estava enfrentando um problema de dissensão interna, uns querendo ser melhores do que os outros, ele disse, olha, tenham a mesma atitude que teve o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Tenham a mesma atitude que houve em Jesus Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus como algo a ser retido, a ser segurado a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se a igreja quer fazer missões, proclamando esta mensagem, ela tem que estar disposta a servir sacrificialmente. Ok? É muito bom ter uma conferência missionária, não é? Está aqui e tal, a gente canta e tudo. Isso é parte de fazer missões. Mas fazer missões envolve um serviço sacrificial. No caso aí, o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, abre mão de um modo de existência divino
sem deixar de ser Deus, mas abre mão de existir, de um modo de existência, de um Deus que não tem fome, de um Deus que não tem sede, de um Deus que não tem sono. Imagine aí, esse Deus aceita ir para o mundo, pelo Espírito Santo, é colocado como um feto no ventre de uma mulher, passa por todo o desenvolvimento de uma criança, de um bebê, nasce, dependendo do cuidado de uma pessoa, precisando ser trocado, precisando ser cuidado, precisando ser alimentado, tem que aprender a falar, tem que aprender o que ele sabe, o que das Escrituras, os textos das Escrituras, tem que aprender a andar. O Deus Criador da vida aceita passar por tudo isso para ser o nosso Salvador. Ele não precisava. Quem precisava éramos nós. Isso é humilhação? É? A gente não consegue entender o alto grau dessa humilhação. Mas é, gente. O Criador de Maria se torna o bebê que Maria tinha que cuidar. Lavar, dar banho, ensinar a falar. Foi isso. Ok? Foi isso que aconteceu. Humilhação. Mas foi o grau mais baixo de humilhação? Não. Jesus não veio aqui para morar no melhor palácio do mundo. Ele não nasceu num berço de ouro. Quando ele nasceu, nem berço tinha para colocar. Colocaram num concho onde os animais comiam. Foi criado numa pequena vila por um casal pobre. Ele carpinteiro. Ele teve que aprender a trabalhar, a ser carpinteiro também. E carpinteiro, na época, não era a ideia de fazer móveis, era de trabalhar em construção, ok? Era mais essa ideia, alguém que trabalhava em construção. Aí você imagina Deus agora tendo que carregar madeira, bater prego. Mas não só isso. Começa a pregar e as pessoas acreditam? Não. É zombado, é criticado. Num determinado ponto de sua vida, a própria família achou que ele estava sem juízo. Já pensou? E ele aceita passar por tudo isso para ser o nosso Salvador. Mas foi o grau maior de humilhação? Qual foi o maior grau? A cruz. Aí qual a implicação disso? Eu quero trabalhar para Deus. O ano que vem eu vou me alistar aí em algum desses serviços aí que tem na igreja e tal. Aí no primeiro descaso, no primeiro olhar feio de alguém, na primeira crise, mas não, que conversa, eu me disponho, eu dou o meu talento, eu dou o meu tempo, e ninguém reconhece, e só vem a criticar, e fica me humilhando. Fazer missões envolve isso. O nosso mestre passou por isso. Se não quer ter serviço sacrificial, não vai fazer missões. Não vai fazer missões. Se não quer sair da zona do conforto, não vai fazer missões. Jesus deixou, vamos chamar assim, essa expressão recente, né, moderna, a sua zona de conforto, ele deixou? Deixou o céu, deixou a glória, o louvor imediato dos anjos, vem para cá, se sujeita a essa vida. Você já
conviveu com pessoas que você consegue compreender aquele assunto bem melhor do que elas. E elas demoram para compreender aquilo, mas você pega rapidamente. Todos nós, em certas áreas da vida, temos isso, né? Que pegamos alguma coisa rapidamente e outra pessoa demora. Qual é o seu nível de paciência com as pessoas que demoram? Eu quero levar você a Jesus. O nível de santidade, o nível de inteligência, o nível de compreensão lá em cima. E tendo que aguentar um bocado de gente que para entender dava trabalho. Que quando ele já estava falando de um sacrifício, eles estavam brigando para saber quem era o melhor. Fazer missões é isso. Ok? Fazer missões é muitas vezes sair daqui, de uma igreja que tem do berçário até os jovens sala, que você pode assistir o seu culto aqui, porque tem gente cuidando das suas crianças ali, no ar-condicionado, com gente tocando. E ir para um lugar onde você vai ter que assistir o culto todinho com seu filho chorando no seu colo e você tentando fazer ele ficar quieto. Ah, mas eu quero voltar para aquela igreja lá. Aquela lá me oferece tanta coisa que essa aqui não oferece. As pessoas esquecem que um dia essa igreja aqui, né? As mães assistiam os cultos, cada uma segurando aí os seus filhos, viu? Dando coisa para eles fazerem, botando o dedo para eles morderem para não chorar, certo? Que não tinha ar-condicionado, ok? Que não tinha essas salas todas, e que ela chegou a esse ponto porque certas pessoas decidiram sair de sua zona de conforto e vir para cá e iniciar um trabalho. É isso. Sem isso, não se faz missões. Sem isso, não se faz missões, ok? Envolve sacrifício, sacrifício de tempo, sacrifício financeiro, sacrifício de dinheiro, sacrifício de posses, deixar de ter uma coisa que para você seria um luxo para ajudar em missões, é isso. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo rico, se fez para que nós fôssemos ricos. Isso é fazer missões. É sacrificar-se em prol de outras pessoas, ok? É você sacrificar muitas vezes o seu maior sonho. É você ir para onde você não quer ir. É fácil a gente fazer missões, deixa eu só dar essa ilustração. Eu vou fazer missões, eu quero pregar para o pessoal da roça. Mas eu fico aqui a semana toda e vou lá no domingo, prego e volto, fico aqui a semana toda, vou lá no próximo domingo, prego, fico aqui a semana... Ótimo. Deus pode abençoar isso. Mas fazer missões mesmo, sabe o que seria? Você ir, morar lá na roça. Morar lá. Comer com aquelas pessoas, acordar, passar o dia. É isso. Ah, mas também aí não, conversa. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Então, envolve pregar a encarnação, mas estar alerta a essas implicações. Eu prego que o meu Jesus fez isso, mas eu não quero dar um prego numa barra de sabão para que outras pessoas escutem o evangelho. O que eu ofereço para Deus é a sobra, é o tempo que sobra. Eu quero trabalhar na igreja, mas eu não quero um serviço que dê muito trabalho, não. Vai trabalhar em quê? Em nada, porque tudo aqui dá trabalho, viu? Aqui são pecadores em aperfeiçoamento, mais pecadores, e tudo aqui dá trabalho, ok? Mas agora indo para o segundo, e o tempo já passou. Segundo, proclamar, fazer missões é proclamar que Jesus foi justificado em espírito. Que ele
manifestado em carne, mas foi justificado em espírito. Justificado tem a ideia de ser declarado justo para quem é pecadores, mas quando atribuído a Deus, e é atribuído várias vezes, Lucas 7, 29, Romanos 3, 4, Salmos 51, 4, indica reconhecer que Ele é o certo, que Ele é o justo. Reconhecer quem de fato Ele é. Então, Jesus se manifestou em carne. Alguém que olhasse, visse, vamos supor, se você estivesse lá e visse aquele bebê nos braços da Virgem Maria, aqui é Deus, você diria isso? Diria? Não, aqui é um bebê. Se Maria não cuidar, o que vai acontecer com ele? Morre. Aí você via aquele menino crescendo, sem cometer pecado, talvez você admirasse. Rapaz, aqui é um menino extraordinário, certo? Não fala um palavrão, não desobedece os pais, não teima com ninguém, faz tudo certo. Mas você diria que ele é Deus? Não. Está ele lá carregando madeira, ajudando o pai dele, José, e tal, e se cansando, e tendo fome, e tendo sede. Você diria que era Deus? Não. Na esfera da natureza humana, não tinha como ele ser reconhecido como Deus. Mas a ação do Espírito Santo na vida dele fez ele ser reconhecido como Deus. E o Espírito Santo esteve agindo em todos os momentos. Na sua concepção, quem foi que o concebeu no ventre da Virgem Maria? O Espírito Santo. Quando ele foi para ser batizado por João Batista, quem veio em forma de pomba para ungí-lo publicamente? O Espírito Santo. Quando ele expulsava demônios, como ele diz em Mateus 12, 28, ele expulsava demônios pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Quando ele curava as pessoas, como diz Atos 10, 38, ele curava no poder de quem? Do Espírito Santo. E, acima de tudo, que é o que eu creio que aqui em 1 Timóteo se tem mais em vista, a sua ressurreição foi operada pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Romanos, capítulo 1, versos 3 e 4. Romanos 1, 3 e 4. Esse evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A vindicação maior foi na ressurreição. Em Romanos 8, 11 também vai dizer que o poder que ressuscitou Jesus foi o poder do Espírito Santo. Mas, você sabia que os discípulos que seguiram Jesus até a cruz, acreditavam que ele era o Messias, mas não acreditavam que ele era Deus. Sabe quando eles passaram a acreditar que ele era Deus? Depois da ressurreição. Pronto, ali foi a virada de chave. Lembra no caminho de Emaús, que dois discípulos estão caminhando, Jesus chega, eles não reconhecem Jesus. Aí eles vão contando, Jesus diz, por que vocês estão tão tristes assim? Eles vão contando, é que a gente conheceu Jesus de Nazaré, que a gente pensava que seria ele que iria libertar Israel. Mas aí ele foi crucificado. É como se eles dissessem o quê? Tudo acabou. Certo? O que fez a mudança? A ressurreição. Ele foi vindicado, demonstrado, declarado Deus pela ressurreição. Veja também 1 Pedro 3,18.
Diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então foi na área do Espírito, pela ação do Espírito, que a glória se manifestou. Que ele manifestou a sua glória. Os milagres que ele realizou, como João capítulo 2 diz, que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Aqueles milagres foram operados pelo poder do Espírito Santo. Note bem, mais uma vez se demonstra a humilhação de Jesus. Para operar algum milagre durante sua encarnação, bem entendido, Jesus dependia do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E foi na ação do Espírito Santo que as pessoas viram os seus milagres, as suas grandes obras e, acima de tudo, a sua ressurreição. Quais as implicações missionárias disso? Só se faz missões no poder do Espírito Santo. Atos 1:8, o que diz? Mas muito bem. Mas Jesus diz para os discípulos: recebereis poder. Qual poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, só assim, vocês poderão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Sem o Espírito Santo, a gente consegue atrair pessoas para uma religião, convencer pessoas de uma ideia, atrair pessoas para uma igreja, mas atrair pessoas a Deus somente o Espírito Santo. Não são nossos argumentos, não é nossa oratória, não são nossas técnicas, é apenas o Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:7, temos esse tesouro em vasos de barro. Para fazer missões você precisa acreditar nisso. Você e eu somos apenas vasos de barro. E um vaso de barro, o valor dele depende de quê? De um vaso de barro, o valor dele depende de quê? Do que ele carrega dentro. Concorda? O valor de um vaso de barro depende do quê? Ele carrega dentro. No nosso caso, o Espírito Santo. Para fazer missões, temos que depender do Espírito Santo. E aqui nós voltamos aos 2 pontos de ontem. Proclamar e orar. Proclamar. Proclamar que Jesus veio em carne. Explicar isso para as pessoas. Proclamar que mesmo vindo em carne, numa aparência frágil, ele foi demonstrado como Deus pelo poder do Espírito Santo. Proclamar isso, essa proclamação, exige serviço sacrificial. Sem disposição para o sacrifício, não vamos fazer esta proclamação. Mas exige também dependência do Espírito Santo. Por isso precisamos orar. Orar pelos nossos parentes que ainda não conhecem a Cristo. Orar não apenas para que eles se tornem boas pessoas. Muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos cônjuges, porque não queremos que eles nos deem mais trabalho, não é isso? Seria tão bom que meu marido se convertesse para ele parar de beber. Seria tão bom que minha mulher se convertesse para ela parar de ficar mandando em mim. Seria tão bom que os meus filhos se convertessem para eles me obedecerem.
Essa não deve ser a motivação maior. Seria tão bom que o meu marido se convertesse, para ele conhecer a verdade e ir para o céu, e não ir para o inferno. Seria tão bom que a minha mulher se convertesse, para ela conhecer a verdade e ter comunhão com Deus e ir para o céu. Seria tão bom que os meus filhos se convertessem, porque eu quero vê-los na eternidade, habitando com Deus. Essa deve ser a motivação. Mas isso só é conseguido pela ação do... Por isso a gente deve orar. Ore pelos seus parentes, ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas. Clame que Deus graciosamente haja e proclame. Proclame o quanto Deus os ama, que manifestou o seu Filho em carne, enviou o seu Filho para ser o Salvador delas. Amém.